Pronto. Então, deformidade importante de ortopedia. Hoje nós vamos falar muito de pé torto congênito. Acho que todo mundo já viu aí um pé torto congênito, né? Uma criancinha com pé torto congênito. É um desafio também frequente aí na ortopedia. Quem for fazer ortopedia, e aí tem as subespecializações, né? Ortopedia pediátrica, vai se deparar muito aí com pé torto congênito. Escoliose idiopática, eu vou frisar muito esses dois. Esse dorso curvo aqui, a gente tem um resumozinho no final, mas especificamente mais a pé torto congênito e escoliose idiopática, tá? A gente vai falar muito. Pé torto congênito, pessoal, é o pé torto, é aquele pé clássico, pé equino cavo varo. O que é isso? É uma das deformidades mais frequentes da ortopedia pediátrica. O que é equino? Equino é que o retropé, ali a parte do calcâneo, ele tem um equino, o pé está esticado, e um varismo do antepé, do retropé, desculpa, ali na parte do calcâneo. A parte do médio pé, ele tem o cavismo, o pé está cavo. Eu vou mostrar a foto. E o antepé está aduzido. É mais ou menos isso aqui, ó. Esse é um pé torto congênito claro, clássico. Ó, ele tem um varismo, um equinismo do retropé, um varismo, ele tem um cavo do médio pé e tem uma adução do antepé. O pé está aduzido, tá? Então, por isso que chama pé torto, equino, cavo, varo. Equino, cavo, varo. Tá? É aquele pé torto congênito. Ele tem as três deformidades. Deformidade no retropé, no médio pé e no antepé. A incidência, 1 para 1.000 nascidos nos Estados Unidos, isso aqui são dados. 2,17 para cada 1.000. São Paulo, 50% bilateral, predominância no sexo masculino. Etiologia desconhecida. Algumas teorias: hereditariedade, risco aumentado se os pais têm pé torto congênito, tabagismo durante a gestação. Tá? Patologia. Principal componente da deformidade é a luxação medial do complexo formado pelo navicular, calcâneo e cuboide em relação ao talo. Ele faz uma luxação do médio pé com o retropé, porque ele faz toda aquela deformidade fazendo luxação desses ossos. Diagnóstico. Hoje em dia a gente consegue fazer um diagnóstico pré-natal, com uma ultrassonografia. Quem for fazer ultrassom aí nos cursos de ultrassom, eles vão ver que dá para fazer o diagnóstico no ultrassom. A vantagem, né? Avaliar a deformidade, se é isolada ou não, se só tem aquele pé torto congênito, ou se tem alguma outra má formação. A desvantagem é que é o estresse que pode gerar na família. Não tem jeito, vista a alta taxa de resultados falsos positivos. Isso é um problema. Então, assim, tem que ter muita cautela, tem que fazer uma boa exame de ultrassom, confirmar 2, 3 vezes, para não criar um estresse aí, né, familiar. Né? Uma imagem de ultrassom, só para pé, aqui é a perna, vê que o pé aqui, ó, já parece um pé com um cavo muito grande aqui, ó, com uma deformidade, mas pode ser postural. Então, você tem que repetir, às vezes, 2, 3 vezes o ultrassom, em datas diferentes, para ver se mantém a deformidade. Classificação: isolada ou associada a algumas outras alterações. Pode ser idiopática, que a gente sabe que a etiologia ainda é desconhecida, né? Pode ter uma causa neuromuscular, nas artrogriposes, nas mielomeningococos,
varicocele, o paciente apresenta o pé torto, mas porque tem uma alteração neuromuscular, né? Pode ser sindrômico, algumas síndromes que levam o pé torto também. O postural, aqui a gente relatou que o postural não é um pé torto congênito verdadeiro, por isso que eu falei na ultrassom, quando você vai fazer o diagnóstico, tem que repetir 2, 3 vezes, porque às vezes ele está o pezinho, ele vai, o pé, tem pé torto. Às vezes é só na postura que ele está na barriga lá da mamãe. Então, às vezes tem que repetir, quando ele mexe, muda o pezinho, não é um pé postural, ele estava só forçando uma adução daquele pé e não era um pé torto congênito. Tratamento conservador. O pé torto congênito, pessoal, vocês que forem fazer, começarem a tratar, a gente inicia o tratamento sempre no tratamento conservador primeiro, sempre. Aí a gente fala aqui do método de Kite, o método funcional e o método de Ponseti. Eu vou explicar para ele o que é isso. Porque quando você depara com uma criança recém-nascida, é uma coisa muito traumática, né? Para a mãe, para a família, para o pai. Meu filho nasceu, o pé está todo torto. E assim, o próprio obstetra, né, já encaminha para iniciar o tratamento do pé torto congênito, porque o pé torto congênito, todo mundo tem que saber que o tratamento, o quanto antes, precocemente, você consegue, na maioria das vezes, evitar o tratamento cirúrgico, tá? Mas quanto antes aí iniciar o tratamento, melhor o resultado. O que é o método de Kite? É o mais usado, o uso de gessos seriados e cunhas. Após a correção da adução e do varismo, era feita a correção do equinismo, se houvesse abertura do ângulo talo-calcaneano para evitar o pé em mata-borrão. O que acontece? A gente bota o gesso e a gente começa a corrigir a adução do pé e o varismo daquele pé, o pé cavo. Depois, por último, é que você vai corrigir o equinismo, tá? Porque a gente viu lá atrás que o maior problema é a luxação dos ossos do tarso com o retropé. Então, você tenta corrigir primeiro aquela luxação, depois corrige por último o equinismo. Professor, Pronto. o Oi? que é esse pé em mata-borrão? Como que é isso? É esse pé? Não. O pé mata-borrão é uma complicação do pé torto congênito. Vou voltar lá atrás para você entender o que é um pé em mata-borrão. Esse é o pé torto congênito clássico. Quando você... O método de Kite, eu vou mostrar no raio-x, no gesso, na figura para frente, você bota um gesso cruropodálico, vai lá da coxa até aqui o pezinho da criança. E aí você faz uma cunha assim, ó, no gesso, ó, abre o gesso assim e abre ele, faz uma linha aqui. E aí imagina você pegando aquele pezinho e voltando ele para o lugar, aqui. Aí você vai voltando, cada semana você vai ajeitando aquele pezinho e corrigindo a adução. Corrige a adução e mantém o gesso. Ele vai corrigindo, vai voltando para o lugar. O que acontece é que às vezes você faz uma hipercorreção desse pé e aí fica o pé, a luxação, você corrige a luxação e começa a fazer uma luxação contrária, uma subluxação contrária dos ossos do metatarso, dos ossos do tarso com o retropé, e ele fica aquele pé totalmente chato. Aí ele começa a ficar ao contrário. Ele, em vez de ele fazer a supinação, ele começa a fazer a pronação, ele começa a ficar ao contrário. Aí a gente chama de pé em mata-borrão. Ele não tem o ângulo do pé, some totalmente, ele fica totalmente caído. Só que, em vez de fazer supinação, ele começa a fazer a pronação, ele começa a ficar assim, ao contrário. Isso chama pé Beleza. em mata-borrão. Entendido? Obrigada. Entendido.
Então, vamos lá. No método funcional, o uso de manipulação por fisioterapeuta, seguido de imobilização por tira adesiva. No pé torto congênito grave, a gente não consegue o método funcional. O melhor método é o método de Kite. No método funcional, você corrige muito. Professor. Oi. Mas aí esse método de kite vai ser, você vai botar essa tala e o paciente vai ficar quantos dias, mais ou menos? Não, então, eu vou mostrar o gesso para vocês. Você bota um aparelho gessado. Eu fiz um ambulatório de ortopedia infantil e a gente faz, normalmente, o crudo podálico gessado, você vai fazendo cunhas semanais. Toda semana a criança vem e você vai fazendo uma abertura maior naquela cunha. A gente mantém por 4 semanas. Depois de 4 semanas, você tira o gesso e dá um descanso de 15 dias aí para a pele da criança. Ainda não está bom. Aí você inicia um novo ciclo, mais 4 semanas fazendo cunha, até você conseguir um resultado legal. Então, você faz 4 semanas, o intervalo de 2. Entendeu ou não? Entendeu? Entendi. Valeu. Beleza. O método funcional, quando você pega um pé torto congênito flexível, você até consegue um bom resultado. No método funcional, você consegue um bom resultado mais no pé postural, que às vezes a criança tem o pezinho na posição do pé torto, mas se você consegue corrigir ele bem só na manipulação, e aí você consegue um bom resultado no método funcional. Mas vocês vão perceber, quando vocês pegarem um pé torto congênito clássico, que você tenta manipular, ele não vai de jeito nenhum no primeiro momento. Então, você vai ganho mesmo semanal, pouquíssima coisa, mas ele vai ganhando. E aí tem que ser com gesso. O outro método de... Oi. Como que a gente diferencia mesmo quando ele quando não é uma deformidade, mas é só funcional? Então, ele se move, né? No pé torto postural, você consegue uma redução, ele está bem flexível, a redução. Entendeu? Você consegue botar ele no lugar, você solta, ele volta. Aí você bota um gessinho, ou bota até uma tira, bota uma tala e mantém aquele pezinho, ele vai ficar, porque ele ficou numa posição ali, numa gestação aí de 40 semanas. Né? Então, assim, ele ficou ali sofrido, mas quando você vai levando o pezinho, ele tem uma mobilidade legal. No pé torto congênito, a mobilidade dele é muito curta, e aí você tem que ir ganhando mesmo na força no gesso. Obrigada. O método de Ponseti envolve manipulação e trocas de gesso com mobilização inopodálicas, realizadas semanalmente. É mais ou menos igual o de Kite, tá? Mesma coisa aí do gesso. Ó, aqui, ó, que a gente vai... Isso aqui é o pé torto. Você vê que aqui os ossos do tarso estão luxados com o retropé. O que você tem que fazer voltar isso aqui para o lugar, né? Você vai corrigindo, para depois você corrigir o equilíbrio. Tá? O equilíbrio, na maioria das vezes, é por encurtamento do tendão de Aquiles. E aí depois a gente tem que fazer. Você tenta fazer com cunha, mas se você perceber que está encurtado o tendão de Aquiles, porque como ele gera nessa posição, o tendão de Aquiles ele encurta, ele está curto, porque ele gera e aí faz um encurtamento do tendão de Aquiles. Por último, você tenta fazer cunha para corrigir o equinismo. Mas aí, quando não consegue, você faz uma tenorrafia, um alongamento do tendão de Aquiles. Vou mostrar para vocês. Isso aqui é a confecção de um pé torto. Esse pezinho aqui, ó, no primeiro, você vê que é um pezinho postural, porque é um pezinho que você consegue corrigir, ó, logo na primeira manipulação. Pé torto a gente não consegue manipular assim na primeira manipulação. É muito difícil. E aqui ele estava fazendo uma botinha, mas depois ele completa, tem que fazer íngno malleolar.
ingnopodálico, que aqui é o cruro podálico, vem lá da coxa até aqui. Ele faz uma botinha, segura um pouco na posição, e depois vai até a região da coxa. Aquilo que eu falei, ó, quando você não obtém a correção do equinismo, realiza a tenotomia percutânea do tendão do calcâneo. O que é isso? Esse Ponseti aqui, ele desenvolveu a técnica de correção do gesso. E criança, até os 6 meses de idade, quando você... eu já corrigi todo o cavo daquele pé, a adução daquele pé, só que o equinismo dele eu não estou conseguindo corrigir. O que ele fez? E dá muito resultado, eu já fiz várias vezes também. Você só faz uma tenotomia percutânea, vai ali com um bisturi e corta o tendão de Aquiles. Faz a tenotomia dele mesmo. Corta ele, posiciona o pé, e depois o tendão vai refazer o tendão sozinho. Você vai ali e corta. Eu acho que tem uma figura melhor. Não vai ter aqui. A tenotomia. Aqui, ó, o calcânio está aqui, ó. Esse aqui, ó, o tendão de Aquiles. Você vai ali com bisturi, abre, sente o tendão, você vai ver que ele está encurtado. Você vai só dar um piquezinho nele, ele vai soltar todo o tendão. Aí você posiciona, bota o gesso, abre uma janelinha aqui no gesso, vai fazendo um curativo. E esse tendão vai regenerar aqui, ó, e aí é bem tranquilo. Mas a gente só consegue esse resultado até os 6 meses de idade. Depois de 6 meses, a gente não tem uma boa regeneração desse tendão. Depois, pelo método de Ponseti, depois que você corrige, existem algumas órteses para você manter esse pezinho na posição, porque tem muita recidiva o pé torto congênito. Você corrige, bota na posição, e o pé torto congênito, você é um tipo de paciente que você vai ter que acompanhar ele pelo menos até perto da maturidade óssea do pé. Na menina até o período da primeira menarca, né, da menstruação, o menino até os 13, 14 anos, porque a gente tem muita recidiva de pé torto congênito. Então, o que a gente faz para fazer uma manutenção é que a gente chama de aparelho de Dennis Brown. Depois que você corrige, ó, isso aqui é um pé torto congênito, olha. Ó, pé torto congênito com 3 anos, com 5 anos. Desculpa, com 5 anos, olha como é que ele ficou. E olha aqui, ó. Mais um pouquinho, esse pé aqui, ó, se você não para a correção dele, ele virava um pé em mata-borrão, que é alguém que me perguntou. Ele começa a cair o pé, ele fica ao contrário, ele começa a fazer uma pronação desse pé. A supinação é quando ele está aqui para dentro, a pronação é aqui. Mas aqui, ó, você vê a correção, como é que ficou com 5 anos esse pé. Esse é o aparelho de Dennis Brown. Você corrigiu, e aí a gente orienta a mãe a sempre usar o Dennis Brown para ele dormir. Para você sempre manter o pezinho numa posição de abdução. Tá? Para vocês conhecerem o que é o aparelho de Dennis Brown. 6 dias, olha, pé torto congênito. 6 dias. Com 2 meses, olha a evolução, o resultado quando você inicia precocemente, e tem muito resultado. A correção com o aparelho engessado, com 2 meses aqui. Depois você faz a manutenção só com Dennis Brown para essa criança. Eu normalmente faço manutenção noturna, boto ele para dormir com o Dennis Brown. E aí vai acompanhando. A criança começou a andar. É um paciente que você tem que acompanhar a cada 6 meses no consultório, pelo menos,
para você ficar acompanhando a evolução desse pé. Ele começou a ficar equino de novo, está andando na ponta do pé ele, doutor. O pezinho dele está começando a virar de novo, o tênisinho está gastando mais de um lado, está estranho, ele está caindo. Aí você vai acompanhando, volta para a cunha de gesso, bota gesso de novo. Tá legal? Mas é um paciente com perfil de acompanhamento por longo tempo. Tratamento cirúrgico. Não devemos deixar que a criança inicie a marcha com os pés deformados, né? Eu tive amigos de infância, não sei se por, na maioria das vezes, amigos de baixa renda, que tinham pouco acesso, e por má informação também, e alguém dos senhores ou senhoras já devem ter visto alguém já andando com o pé torto, totalmente, né, sem tratamento. Por quê? Deixaram, não tratou, ou não teve acesso ao tratamento, e aí começaram a andar com aquele pé, porque o ser humano vai se adaptando. Ele começa a andar com aquele pé deformado, né? Então, assim, quando você tem um paciente que ele já se desenvolveu a parte óssea daquela criança, que na maioria das vezes você se depara com uma criança aí com 10, 11 anos de idade, ele desenvolveu o crescimento ósseo tudo dentro daquela deformidade. O prognóstico é muito ruim para esse paciente, né? Mesmo fazendo um tratamento cirúrgico, você não vai ter um bom resultado daquele final daquele pé. A gente viu que o resultado eu vi o paciente ali com 6 dias de nascido já iniciando o tratamento. Imagina você pegar um pé com desenvolvimento ósseo, crescimento ósseo, todo deformado com 10, 12 anos. Não tem muito bom resultado, mesmo fazendo a cirurgia. Mesmo que você faça, que a gente chama de incisão de Cincinnati, é uma liberação de todos, o alongamento de todos os tendões. Você faz um corte, porque assim, o pé torto congênito, como ele desenvolve naquela posição clássica dele, você tem encurtamento do tendão de Aquiles, você tem encurtamento de todos os flexores dos dedos, você tem encurtamento do tendão tibial, do fibular posterior. Então, assim, é uma cirurgia que você tem que fazer o alongamento de todos esses tendões, um por um. A gente abre, essa aqui é a incisão de Cincinnati, que ela é na parte lateral. Eu faço muita técnica de Codevilla. Codevilla é uma técnica parecida com essa, só que a gente abre, faz uma incisão assim, ó. Essa aqui, ó, Cincinnati, que você abre lateralmente. Eu abro nessa aqui, ó, Codevilla, que você abre um acesso só, eu descolo aqui tudo, vou alongando todos os tendõezinhos aqui que tiverem encurtado, faço a capsulotomia aqui do calcâneo com a tíbia, que ela, normalmente a gente precisa abrir essa cápsula, porque ela está muito aderida, alongo o tendão de Aquiles, reposiciono todo esse pé, corrige a luxação, enfim, é uma cirurgia muito delicada, mas que dá bom resultado. Aqui, ó, a capsulotomia. Isso aqui é a tíbia com calcânio. Ela fica aderida porque ela ficou ali 1 ano, 2 anos ali em um equinismo. Então, você tem que fazer a abertura para soltar essa cápsula da tíbia com calcânio. Isso aqui é uma tenorrafia. Pegou o tendão aqui, o tendão de Aquiles, depois vai alongar ele. Isso é uma técnica de Codevilla. Você abre o pezinho todo e alonga todos os tendões aqui que tiverem sob tensão. É uma cirurgia que você tem que ter uma cautela muito grande. O plexo passa todo aqui, ó. Tem que afastar todo o plexo neurovascular aqui, identificando tendão por tendão e alongando eles.
alongamento, não sei se vocês já viram, a gente chama de zetaplastia. Você pega o tendão e faz tipo um Z assim no tendão. Abre ele no meio, faz um corte lá em cima, o outro aqui embaixo. Depois alonga ele e sutura. Aqui é difícil eu explicar para vocês. Depois dê uma olhada em zetaplastia, que é o alongamento de tendão. Depois, no pós-operatório, como é que corrige esse pé? Alguma dúvida de pé torto, pessoal? Agora nós vamos falar de outra deformidade em ortopedia, que é a escoliose idiopática. Também um desafio constante na ortopedia. Primeiro porque, além de ser uma deformidade grave, né? Uma deformidade com alteração, com consequências aí respiratórias, abdominais futuras, né? E um paciente que tem uma dor intensa nessa coluna, uma deformidade muito grande, com complicações futuras, principalmente respiratórias, né? É uma deformidade tridimensional, caracterizada por um desvio do plano frontal em mais de 10 graus. A escoliose também inclui alterações do plano sagital e rotacional. Então, a gente tem 3 deformidades aí. A gente tem uma deformidade no plano longitudinal, frontal, né? Sagital e rotacional. Aqui, olha a deformidade que causa a escoliose idiopática. Olha. Desculpa. Isso aqui chama escoliômetro. O paciente aqui, ó, você pede ele para flexionar a coluna, aí você bota o escoliômetro, ele te dá o grau de desvio dessa escoliose, aproximadamente, né? O que a gente faz mesmo é ver o grau de escoliose no raio-x. Eu vou mostrar para vocês. Etiologia também desconhecida, apesar de ser objeto de constante pesquisa. Há um fator também muito aqui hereditário. Eu, particularmente, tenho muitas pacientes que a mãe tinha escoliose e a filha desenvolveu escoliose. Então, tem uma parte aqui hereditária, tá? Olha que escoliose terrível. E a escoliose, às vezes, um defeito de fusão ou de desenvolvimento do corpo da vértebra, levando à deformidade. Essa vértebra aqui começou a desenvolver em cunha, e aí começou a desenvolver o desvio, né? Olha aqui, olha que escoliose terrível. Escoliose tóraco-lombar. Você imagina a agressividade na caixa torácica que faz uma deformidade dessa, uma alteração respiratória, uma dificuldade respiratória desse paciente. A localização da curva é determinada pela localização do seu ápice. O ápice é quando há a vértebra de transição, que é a vértebra de maior, onde está o pico da curva. Por exemplo, essa vértebra aqui é a vértebra de transição, que a gente chama. E aí, onde ela tiver, é que você define e classifica essa escoliose. Se ela é cervical, o ápice está entre C2 e C6. Se ela está entre C7 e T1, é cérvico-torácica. Ela está na transição cérvico-torácica. Se o ápice está entre T12 e T11, T2 e T11, ela é torácica. Tóraco, por aí vai. Tóraco lombar, de T12 a L1, de lombar de L2 a L4, e lombosacra, o ápice está entre L5 e S1. Tá?
aqui, ó. Olha a escoliose. O ápice seria essa vértebra aqui, ó, onde ela é o ápice da maior curvatura dela, é o ponto de maior curvatura dela. Aqui o ápice da curva aqui, ó, é uma lombar. Aqui é uma tóraco-lombar. É conforme a altura que está o ápice da vértebra. Tá? Classificação. Pelo método de Kobe, o ápice da curva, o disco ou vértebra de maior rotação, que é geralmente o mais horizontal, como eu falei para vocês. O ápice da curva, por exemplo, dessa daqui, ó, essa vértebra aqui, ela está mais horizontalizada. É o ponto maior dessa curvatura. Aqui, ó, essa daqui parece mais horizontal. O ponto da curva, ó, pelo método de Kobe, é o ápice da curva, que a gente chama. E a vértebra terminal define a extensão da curva e é determinada pelas vértebras proximais ou distais mais inclinadas em relação à horizontal. A gente fala de vértebra terminal, aqui, ó. Se você pegar aqui, ó, a mais proximal é essa daqui, ó, que ela é mais inclinada em relação à horizontal. Então, essa aqui é a vértebra terminal, aqui o ápice da curva, e aqui a outra vértebra terminal, que a gente vai traçar o ângulo. Eu vou mostrar para vocês. Então, a gente traça o método, pelo método de Kobe, a gente chama ângulo de Kobe. Pelo ápice da curva, a gente tem que achar o ápice da curva e as duas vértebras terminais. Deixa eu mostrar aqui, senão a gente vai esquecer. Ó, aqui não vai dar. Mais ou menos isso aqui, pessoal. O ápice da curva, vértebra terminal, ela é mais inclinada em relação a essa que está horizontal e a outra distal. Aí você traça uma linha, tá? Na base dessa e no ápice dessa daqui, da proximal. Um ângulo de 90 graus e ângulo de 90 graus. Esse ângulo aqui, ó, que a gente chama de ângulo de Kobe. Entendido? Ó, vértebra terminal proximal, ápice da curva e a vértebra terminal distal. Traçou uma linha, ângulo de 90 graus, o ângulo de Kobe é esse aqui. Tá? Professor, essa vértebra terminal que está na parte superior é considerando que essa lesão o ápice da vértebra está na região lombar, né? Se fosse na região mais para cima, aí já seria outro ângulo acima, né? Eu achei que poderia considerar toda a coluna, por exemplo, mas se está só na região lombar, considera só a vértebra lombar, né? Você vai definir aonde que é a sua escoliose. A minha escoliose, a curva que eu tenho da escoliose é cérvico-torácica. Aí você vai achar aonde é a curvatura, que é o ápice da vértebra, aquela mais horizontalizada, e você vai medir o ângulo de Kobe daquela região. Aí eu tenho uma escoliose tóraco-lombosacra. Então, você vai ter dois ângulos. Você vai medir um ângulo torácico e depois vai medir um ângulo lombar. Beleza, professor. Obrigada. Classificação na idade. Escoliose infantil, nascimento até os 3 anos de idade. A gente classifica como uma escoliose infantil. Uma escoliose juvenil de 4 a 10 anos. Uma escoliose do adolescente, que é a mais comum, que é o período do estirão, por isso que, doutor, meu filho tinha 8, 9 anos, ele não via nada de anormal.
de repente, normalmente é a praia. Fui na praia, ele foi lá na água, eu estava vendo, ele está todo torto. E aí ele está com 11, 12 anos, agora que eu fui ver isso. Será que eu podia ter tratado antes? Não, mãe, começou agora isso mesmo, pode ter começado agora. Normalmente é na praia, na piscina, o doutor nunca tinha visto. E agora ele tirou a camisa, foi mergulhar e eu vi que ele estava todo torto. Então, o mais comum é na adolescente, no período do estirão mesmo, tanto da menina quanto do menino. Tá? E no adulto acima de 18 anos. Olha que escoliose, olha a deformidade, olha a dificuldade e a complicação respiratória dessa criança. A criança não respira, um pulmão dela vai, o outro não consegue. Está sobrecarregado, né? Uma compressão torácica, uma deformidade da caixa torácica absurda. A curva primária que se desenvolve primeiro, a curva secundária ou compensatória se desenvolve depois da formação da curva primária, tentativa de compensar o tronco. Isso daqui, pessoal, é muito complicado. Você diz, essa curva primária, a curva secundária. Na maioria das vezes a gente não consegue fazer essa identificação, a não ser que você pegue uma escoliose numa fase muito inicial, que aí ele está desenvolvendo a primeira curvatura lá torácica, mas a lombar ainda está mantida. Quando você pega uma escoliose como essa daqui, olha, você não consegue identificar o que aconteceu primeiro, foi a lombar ou a torácica. Normalmente, as curvaturas primárias, elas são torácicas. Por quê? Porque na parte torácica, a coluna vertebral ela tem pouca mobilidade. Então, ela não consegue muito compensar. Normalmente, a primária é torácica e a compensatória é lombar, porque a coluna lombar ela tem uma flexibilidade muito maior, então ela compensa a deformidade torácica, tá? Mas quando você consegue fazer o diagnóstico muito precoce. História clínica. Oi. Para ficar no estágio dessa criança aqui, é mais ou menos quanto tempo de evolução? A evolução é muito rápida. É muito rápido. A criança com uma escoliose dessa daqui, olha, não tratada, isso daqui eu falo em um ano. Você não fizer o diagnóstico, não perceber, aí ela começa a ter alteração respiratória e, infelizmente, crianças aí de um nível social abaixo, não tem muito contato com o pai, com a mãe, não tem o cuidado, e aí só quando ela, mãe, eu não estou conseguindo respirar, estou com dor, é aí que a mãe vai dar uma atenção que olha essa criança em um período aí de 8 meses, 9 meses, ela evolui com uma escoliose dessa. É muito rápido. Fatores importantes que devem ser observados: idade do aparecimento da doença, história familiar, velocidade do crescimento. Tem umas que são muito agressivas, tem umas que evoluem mais lentamente, mas quando você pega uma escoliose como aquela ali, é uma agressividade e um crescimento, velocidade de crescimento muito rápido, tá? Sinais de puberdade, presença de menarca nas meninas, porque é o período, principalmente na menina, a escoliose, a gente vê, eu particularmente tenho muito mais pacientes do sexo feminino do que do sexo masculino, né? E ela desenvolve principalmente no período da primeira menarca ou na puberdade. Uma história genética, como eu falei, ó, que a mãe, uma escoliose, a filha, uma escoliose. No exame físico, a gente deve avaliar a forma do tronco,
a compensação das curvas, o exame neurológico, o desenvolvimento puberal, porque isso vai te orientar aproximadamente há quanto tempo essa criança iniciou essa deformidade, já que a mãe, até os 10 anos, 11 anos, ela não tinha nada normal, e de repente ela ficou assim. Provavelmente foi no período da puberdade dela que começou a iniciar essa deformidade da escoliose, tá? Olha aqui, olha como fica a deformidade. Olha o alinhamento, você pega lá a vértebra cervical, quase lá na região occipital, ó, você vai colocar uma linha, você vê que ela perde totalmente o eixo, a escoliose do desvio do eixo da coluna. Aqui, ó, eu falei para você, quando você pega uma escoliose assim, ó, você vê que é uma escoliose torácica. E a lombar não compensou. Então, isso aqui é uma escoliose do foco primário e tem um foco secundário que é compensatório. Se ela tivesse uma outra aqui, ó, provavelmente essa seria secundária. Mas aqui você vê que faz o diagnóstico de uma escoliose torácica. Olha aqui, ó, como é que perde o alinhamento do eixo vertebral. No exame físico, a gente chama de teste de Adams. Flexão da coluna, joelho em extensão e as palmas das mãos juntas, verificando se a rotação vertebral e o nível da cifose. A rotação pode ser qualificada como uso de escoliômetro. Mais ou menos isso daqui, ó. Você pega, a criança pede ela para fazer uma flexão no dorso, e olha aqui, ó, você vai ver, a gente chama de gibosidade, quando dá aquele calombo aqui, ó, de um lado só, o outro lado cai, e esse outro lado que tem o desvio da escoliose, que a gente chama de gibosidade. Isso aqui é um escoliômetro, é uma régua que tem, e ele tende a cair, ele mostra mais ou menos o grau, aproximadamente o grau dessa escoliose. Ele cai, é tipo um nível, não sei se os meninos aí provavelmente já viram mais, aqueles nívelzinho de, quando você vai assentar um piso, que tem um nível, que está fora do nível, é mais ou menos isso daqui, um escoliômetro, que o nível cai para um lado ou cai para o outro, tá? E o teste de Adams é isso daqui, ó. Faz a flexão dessa coluna e você vai ver a gibosidade, a deformidade dessa coluna. Por quê? Porque, ó, como ela está rodada, isso aqui é a caixa torácica, faz essa deformidade com as costelas. Como aqui a coluna está, a vértebra está rodada, né? Então ela vai rodar o arco torácico e aí ela vai dar essa deformidade na coluna vista na região dorsal, principalmente quando você pede para fazer a flexão da coluna. Entendido? Uma escoliose, a gibosidade, escoliômetro, ele mede mais ou menos a angulação. Tá? Exame físico. Cuidado com isso aqui, ó. Quando existir discrepância do comprimento dos membros inferiores, que é um membro maior do que o outro, ocorre um desnivelamento da pelve na posição ortostática. O paciente desenvolve uma escoliose sem rotação vertebral. É um diagnóstico diferencial de escoliose. Às vezes você vê uma criança e a coluna dela está toda torta, ela está toda torta, ela tenta compensar com o pescoço, a coluna está torta. E, na verdade, ela não tem escoliose, ela tem uma perna maior do que a outra. Ela tem uma discrepância do comprimento dos membros inferiores. E aí ela faz uma escoliose compensatória. Aí, quando você corrige a perna dela, maior, a menor do que a outra, você mantém o nivelamento da pelve e aí, consequentemente, você corrige aquela coluna. Tá? Então, cuidado com discrepâncias de membros inferiores, porque ela leva a escoliose, mas é porque a perna está menor do que a outra.
Avaliação radiográfica, ó, radiografia em pé, que a gente chama de ortostática, tem que fazer em pé, em 2 incidências, AP e perfil, expondo toda a coluna em um único filme. A gente viu aqui que a gente vai precisar fazer algumas medições no raio-x também, que vão te auxiliar no diagnóstico e, consequentemente, no tratamento. Então, não dá para fazer aquele raio-x que faz um pedaço da cervical, uma parte da torácica, uma parte da lombar. Tem que ser um filme por inteiro para você traçar os ângulos que você achar necessário, principalmente o ângulo de Corbes, que a gente já viu que vai direcionar no nosso tratamento. Ah, essa escoliose aqui tem tantos graus, eu posso tratar conservador. Não, ela já está numa fase que eu tenho que iniciar o colete. Não, essa fase aqui vocês vão ver à frente. A gente já tem que tratar cirurgicamente. Enfim, então a gente tem que ter um raio-x em AP e um perfil em posição ortostática, não pode estar o paciente deitado, e a gente precisa saber a gravidade daquela coluna, então ela tem que estar em pé, tá? Num único raio-x, num único filme. Ó, isso aqui é um raio-x em AP, ó, panorâmico. Está vendo aqui, ó, coluna cervical, a torácica, a lombar, tá? Aqui ainda faltou um pedacinho da parte sacral. Interpretação das radiografias. Quantificação da magnitude da curva realizado pelo método de Cobbs, que é aquele método que a gente está falando, daquela angulação que eu vou mostrar logo à frente novamente. A maturidade esquelética pode ser acessada radiograficamente, sendo fundamental na determinação do prognóstico, evolução e tratamento da doença. Lógico, se você tem um osso, um paciente com maturidade óssea já madura, você vai ter pouca chance de corrigir aquela escoliose com métodos, por exemplo, como o colete, porque o colete nada mais é do que uma forma. Você bota aquela forma, né? Corrige, aquele colete de Milwaukee, você corrige as deformidades que você quer, bota o colete, e aí a criança tem que usar aquele colete para, com o crescimento dela, ela crescer naquela forma que você direcionou, né? Se você tem um paciente com uma escoliose com 20 anos, 22 anos, ele não tem mais o que corrigir com método convencional com órtese, porque ele não vai crescer mais, né? E você precisa botar essa maturidade óssea, vai te orientar o tratamento, se vale a pena você iniciar um tratamento conservador ou se num período que não vai ter nenhum crescimento mais. Entenderam? O ângulo de Cobbs, ó, que é o ângulo, como eu falei, o ápice da vértebra, a vértebra proximal, a distal. Você traça um ângulo de 90 graus, primeiro traça uma linha reta na base e aqui no ápice da vértebra proximal. Depois, no ângulo de 90 graus, você vai achar o ângulo. Esse aqui é o ângulo de Cobbs. Aqui novamente, ó. E aqui você vê, alguém que fez uma pergunta lá atrás, aqui ele mediu as duas angulações. Uma angulação torácica e uma angulação tóraco-lombar. São duas vértebras. Aqui é uma vértebra de transição de ápice aqui, ó. Aqui é a vértebra proximal, a vértebra distal, a linha, ângulo de 90 graus, linha, ângulo de 90 graus, aqui eu achou um ângulo lombar e um ângulo torácico. Ó. Escoliose. Como eu falei da fise de crescimento, que é importante para a gente definir
se a gente vai iniciar um tratamento conservador, se vale a pena, se não vale a pena. Esse índice de Risser que a gente fala, que é a maturidade esquelética, não precisa gravar isso aqui não, pessoal. É só para vocês terem uma noção. Se tem um Risser 0, ele tem ausência de ossificação da cartilagem. E o Risser 4, Risser 5, quando tem o fechamento da cartilagem e quando tem ossificação completa. O que é isso daqui? É a ossificação da cartilagem de crescimento da apófise do ilíaco, que se inicia e progride de anterior para posterior e é dividido em 5 graus. Não precisa gravar esse grau. É só para vocês entenderem o que é isso. Ó. Índice de Risser, aqui, ó. 1, grau 2, grau 3, grau 4, grau 5. Você faz um raio-x da bacia, se ela tiver as fises de crescimento dessa região, é sinal que essa paciente ainda vai desenvolver muito, tá? Então, quando você não tem mais essa fise de crescimento, por exemplo, tem um raio-x aqui, ó, que dá para ver. Chiquitinho. É só para te orientar conforme... essa aqui não vai dar para... aqui embaixo. Se ainda tem crescimento ósseo dessa coluna ou não, tá? Quando você pega... não tem, desculpa. Ele tem ausência de ossificação de cartilagem, que é o Risser 0, você vê que ele ainda tem todo o crescimento ósseo da coluna e da pelve. Então, vale a pena você iniciar um tratamento conservador, um tratamento com órtese. Tá? Quando você tem o Risser 5, porque ele já fechou toda a cartilagem, você vai ver que ele não vai crescer muito, não vai desenvolver. E aí o resultado, às vezes, do tratamento conservador, ele é limitado. Tá? Aqui, ó, índice de Risser é mais ou menos isso daqui, ó. Ele ainda tem crescimento ósseo, então essa vértebra ainda vai desenvolver e você consegue moldar ela melhor. Você consegue fazer um tratamento conservador com aparelho de órtese, colete, porque essa criança vai desenvolver e você consegue moldar melhor essa vértebra na posição que você achar que tem que corrigir. Ó, ela vai começando a atingir uma maturidade óssea, vai diminuindo a flexibilidade dessa vértebra. Quando ele chega a uma maturidade óssea, essa vértebra já está definida. Então, o tratamento é mais para o tratamento cirúrgico. Tá? Tratamento conservador. Você vai lá no ângulo de Cobes, você mediu aquele ângulo lá atrás que nós já fizemos, e ele tem uma curvatura menor que 20 graus. Tratamento é observação, acompanhamento, fisioterapia. Eu, particularmente, inicio já com tratamento de fisioterapia, RPG, que é recuperação postural global, ajuda muito o paciente. Atividades, principalmente de natação, que você desenvolve muita parte respiratória e da caixa torácica e ajuda muito no tratamento conservador nesses pacientes com uma curvatura de ângulo de Kobe menor de 20 graus. Uma curvatura de 25 a 30 graus, você vê a importância do raio-x lá panorâmico, a importância de você fazer o ângulo de Kobe para direcionar no seu tratamento. De 25 a 30 graus, ó, tendo demonstrado progressão em crianças na fase de crescimento, colete de Milwaukee, de Boston, o Charleston, que chama. O limite superior da curva passível de tratamento conservador é de 40 graus. Você pegar uma criança com 40 graus ou mais,
ainda numa fase de crescimento, o tratamento é cirúrgico, você não vai conseguir corrigir essa criança, porque ela é muito agressiva e ele não vai conseguir controlar com o colete. Normalmente é de 25 a 30 graus. A partir de 35 graus, eu particularmente trato um colete, mas já preparo a família para que tem que operar, porque ela é muito agressiva, principalmente se for numa criança 13, 14 anos aí que ela ainda vai desenvolver muito. Tá? Realmente se fazia muito tração, hoje em dia caiu em desuso isso. Esse aqui é o colete Milwaukee, eu acho que todos já devem ter visto. Tem um apoio na região mentoniana, lá, vai lá no queixo, lá na frente, molda aqui o quadril e você corrige, ó, aquela tinha uma escoliose tóraco-lombar, isso daqui está puxando esse tórax para cá, corrigindo essa deformidade. Aqui um apoio contralateral da axila e você corrige essa criança. Ah, professor, mas ele tem que usar muito, porque, como eu falei lá atrás, isso daqui é um molde, você colocou a criança no molde, moldou ela para o que você quer. Então, ela tem que usar isso porque ela vai crescer dentro desse alinhamento que você programou para ela. Ah, doutor, minha filha tem vergonha, está na adolescente, os amigos ficam rindo dela no colégio. Mãe, vai ficar torta, não vai melhorar. A senhora gastou um dinheiro, não é barato, e ela não vai melhorar. Isso daqui é um molde, não adianta ela usar 2, 3 horinhas por dia. Ela tem que usar 20 horas por dia. Não dá 4 horas de descanso para ela. Então, 20 horas por dia, ela vai dormir com esse colete. Principalmente dormir é o mais importante. Porque há estudos que demonstram que o crescimento é mais durante o sono. Então, ela precisa usar. Se ela não usar, não vai corrigir. Mas isso aqui é um colete de Milwaukee. Olha. Ele aqui no perfil, você vê que ele tem um apoio aqui, ó, no queixo, na região mentoniana. E aqui as barras de correção. Olha. Ela puxa onde tem que puxar, corrige para voltar o alinhamento dessa coluna. Deve ser muito desconfortável, mas é a única forma de corrigir. E é um período. Fala, professor, eu estou com uma escoliose, eu descobri, eu tenho 25 anos. Dá para me usar o colete? Não. Você não vai crescer mais. Vou corrigir, você vai ter que usar colete 24 horas por dia, que vai corrigir com o colete, você vai ficar com o colete. Soltou o colete e volta. A sua vértebra já está formada, já tem uma maturidade óssea. Em geral, ó, curvas torácicas maiores que 40 a 50 graus em pacientes esqueleticamente maturos, curva maior que 50 graus em pacientes com maturidade esquelética, isso aqui é indicação de tratamento cirúrgico, tá? Adulto com mais de 50 graus, cirurgia. Curva torácica de 40 a 50 graus, mesmo em pacientes em desenvolvimento, tratamento cirúrgico. É muito agressivo. Você não vai conseguir, primeiro que você não vai conseguir corrigir no colete, botar ela na posição de alinhamento, porque está muito agressiva, a contratura muscular é enorme, você já não consegue moldar essa coluna para ela ficar assim. Com 40, 50 graus, mas ele tem 14 anos, 13 anos. Não dá, ele não corrige. E aí você vai botar o colete no paciente, ele torto ainda? Não adianta. O colete foi feito para você moldar aquela coluna e ele desenvolver naquele molde e ficar reto. Se ele tem 40, 50 graus, primeiro que você não vai conseguir corrigir no colete e esse paciente não vai melhorar porque ele tem uma agressividade, uma contratura muscular já instalada que você não vai corrigir. Então, tratamento cirúrgico, não dá para perder tempo com colete. Tá? Você pode depois fazer até uma manutenção, se for necessário, com colete no pós-operatório. Cirurgia, a gente chama de artrodese da coluna. Tem uma foto aqui que vocês vão conseguir ver melhor. Ó.
uma escoliose, era muito grave, tóraco lombar. Ah, professor, ele ficou com uma escoliose ainda torácica. Ficou. Isso aqui ele tinha 50 graus, isso aqui era muito torto. Corrige, que eu falei, depois você tenta manter ou corrigir, se ele estiver numa fase ainda em desenvolvimento ósseo, você pode botar um colete para tentar corrigir o pouquinho que ainda ficou. Mas a parte agressiva que tinha foi feita uma artrodese. A artrodese é isso daqui, ó. Viu? Corrigiu toda a região torácica quase desse paciente, alinhou essa coluna, às vezes faz osteotomia, faz cunha nas vértebras para corrigir e bota uma barra de parafuso para alinhar essa coluna. Uma escoliose de 48 graus, ó, pelo ângulo de Kolbe. Se traçar aqui, bota uma linha 90, que é uma linha 90, vai dar o ângulo. Esse ângulo aqui foi medido, tinha 48 graus. Foi feito uma... E ela tinha uma 27 graus, ó, a torácica, tentando compensar. E aí foi feito o uso do colete, e aí ela conseguiu melhorar a parte torácica para 15 graus, com o uso também do colete, depois de ter feito uma artrodese lombar. Tá? Então, assim, dá para você usar o colete numa fase de desenvolvimento depois de manutenção de cirurgia. Complicações, principalmente respiratórias, a gente viu o estrago que faz na caixa torácica, né? Infecções cirúrgicas, um paciente submetido a uma cirurgia dessa daqui, a gente fica muito preocupado com infecção, né? E lesões neurológicas. Você imagina mexer em toda a estrutura da coluna, sabendo que tem vários ramos neurológicos, então tem que ser alguém muito capacitado e preparado para fazer uma cirurgia dessa, para você fazer uma lesão neurológica aqui. Beleza? Essa aqui não precisa não, pessoal. Aqui é só para falar da cifose, mas não precisa guardar isso. Tranquilo? Pessoal, vamos dar um intervalinho aí? Que horas são? Professor, Oi, dúvida? Pode falar. existe alguma explicação para a gente, para o pé torto congênito, ser unilateral e bilateral? Não tem. Não tem. A incidência, você viu lá que 50% pode ser bilateral. Mas a minha experiência, o que eu vejo, os livros não dão essa incidência, se é mais direito ou esquerdo. Quando eu pego uma criança, o que eu vejo muito pé torto congênito clássico, normalmente ele é bilateral. Quando eu pego um pé torto, aí é só o pezinho direito que está torto, o prognóstico é muito melhor. Mesmo que ele seja um pé torto congênito, não é postural, é um pé torto congênito, está rígido e tal, assim, é por experiência mesmo. Eu vejo muito bons resultados quando eu pego unilateral. O resultado é muito mais rápido e mais satisfatório do que quando ele é bilateral. Mas não tem nenhuma explicação. Tá. E durante o uso do colete, a gente pode associar algum outro tratamento de fisioterapia para proporcionar alongamento e melhorar o fortalecimento muscular? Pode sim, desculpa, não falei isso. Pode sim. Você usa o colete no mínimo de 20 horas, que é a programação que a gente faz para o colete, mas associar isso também a uma atividade física, principalmente de fisioterapia, RPG. Hoje em dia, muito pilates, o pessoal tem usado muito para fazer os alongamentos musculares. Acho que dá bom resultado. Tá. A última. Fica à vontade, estamos A aqui vida para isso. funcional desse paciente,
a vida funcional desse paciente após a correção do desvio, como é que fica? Melhora bastante. Primeiro que a parte respiratória dele é um sucesso. É lógico que ele fica com uma limitação um pouco de mobilidade, por exemplo, de flexão de coluna, né? Ele perde a flexibilidade porque ele está com uma barra ali naquela vértebra dele. Mas a qualidade de vida dele melhora bastante, principalmente na parte respiratória, parte abdominal. Pacientes com escoliose grave aí têm alterações fisiológicas aí, de evacuar por causa da peristalse, atrapalha a peristalse, a distribuição da parte intestinal abdominal. Então, assim, melhora muito a qualidade de vida dele. Apesar de perder um pouco da flexibilidade, às vezes flexo, extensão da coluna, ele melhora bastante. Mais dúvida? Tá bom. Obrigada. Não entendi. Professor, qual é o assunto da próxima aula? Qual Oi? o assunto da próxima aula? Na próxima aula, agora, qual que é o assunto? Doenças osteometabólicas. O professor Luiz Fernando vai dar aula. Ah, tá. Obrigada. Tá? Vamos dar um intervalinho entre uns 20 minutinhos. 3h30 a gente começa. Pode ser? Beleza. Pode ser? Até já, então. Valeu.